Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola, dedicado à insistência do senhor Lula da Silva em espalhar desinformação sobre o impeachment da sua sucessora, Dilma Rousseff. O espectador da CNN Brasil deve se lembrar que nesse sábado, lá em Angola, Lula afirmou com toda a convicção que a Lava Jato lhe concedeu um atestado de pobreza, pois, segundo ele, a operação não teria encontrado sequer um centavo seu fora do lugar. O petista também garantiu que não se sente frustrado por ser pobre. As declarações são absurdas. As investigações da Polícia Federal e as denúncias do Ministério Público levaram Lula a uma série de condenações em primeira, segunda e terceira instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro. E numa coincidência incrível, descobriu-se que sua empresa de palestras havia recebido mais de 9 milhões de reais de empreiteiras envolvidas no escândalo do Petrolão. Como se sabe, anos depois, essas ações penais foram anuladas pelo STF por motivos processuais, mas o patrimônio do Lula ainda reflete os tempos em que ele era um dos palestrantes mais bem pagos do mundo. Ano passado, o próprio petista declarou ao TSE uma fortuna pessoal de 7 milhões e 400 mil reais. Apesar de tudo isso, essa mentira deslavada sobre a sua situação patrimonial não é nem de longe a maior fake news disseminada por Lula em seu último discurso na África. O Lula também afirmou que, aspas, a Justiça Federal em Brasília absolveu a companheira Dilma da acusação da pedalada, uma referência às chamadas pedaladas fiscais que foram o ponto de partida para o impeachment da ex-presidente, mas que, segundo Lula, é uma coisa que não aconteceu. Dessa vez, Lula mentiu ao quadrado. Como explicou o Estadão em matéria especial sobre o tema, Dilma não foi absolvida coisa nenhuma e o atraso em repasses do Tesouro para maquiar as contas públicas, as tais pedaladas fiscais, existiram, superando os 100 bilhões de reais entre 2014 e 2015. Segundo a reportagem, o tribunal decidiu que Dilma não poderia responder por improbidade administrativa porque já foi responsabilizada pela lei do impeachment, que define os crimes de responsabilidade. Dessa forma, para evitar que ela fosse sancionada, que ela fosse punida 2 vezes por ações similares, o TRF1 decidiu que Dilma não precisaria responder pelas pedaladas fiscais depois de deixar o governo via impeachment. Na verdade, o TRF apenas seguiu uma jurisprudência de 2018 do STF e nem se manifestou sobre o mérito da ação. Apenas disse que não iria se dar ao trabalho de julgar a Dilma, acusada por improbidade, porque a Dilma já havia sido condenada por crime de responsabilidade e afastada do poder pelo Congresso Nacional, que ouviu a voz das ruas tomadas por milhões de brasileiros. Portanto, vamos recapitular. Impeachment não é golpe, as pedaladas existiram, Dilma não foi absolvida e, finalmente, Lula não é pobre, coisa nenhuma. Lula é um milionário, assim como tantos outros membros do seu partido e da sua família. Muito obrigado, não percam as esperanças no Brasil e fiquem com Deus.